Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SpaceX Preparação. Você está no canal Física MLT e vamos começar a aula de número 59. Vamos lá? Para essa aula, nós vamos estudar os instrumentos ópticos. Vamos estudar os instrumentos de projeção e vamos estudar os instrumentos de observação. Como exemplo aí, máquina fotográfica, como é que funciona aí um instrumento de projeção, e vamos estudar também o funcionamento de uma lupa, o funcionamento também de um microscópio e luneta por último. E depois vamos resolver os exercícios tanto no nosso material, como também teremos exercícios extras. Então prepare o seu caderno e sem mais delongas, vamos começar! Então vamos lá, continuando aí o nosso estudo de óptica, vamos para os instrumentos ópticos. Previamente, vamos para os instrumentos ópticos de visão objetiva, instrumentos de projeção. Bom, vamos pegar aqui a máquina fotográfica. Então tá aí, olha, nós temos a máquina fotográfica constituída somente por uma objetiva, que é uma lente convergente. Repare o seguinte, a distância focal da objetiva ela é constante. Se a distância do objeto P diminuir, isso implica que a distância da imagem P' deve aumentar como consequência da equação de Gauss. Então, com a aproximação do objeto, a distância da lente objetiva ao anteparo deve aumentar. Assim, a imagem estará focalizada no anteparo, ok? Agora, projetor. Olha só, um projetor também é constituído aqui por uma lente objetiva convergente. Bom, o objeto, na verdade aí, vamos chamar de objeto filme, né, que será aqui, olha, projetado aqui no anteparo, correto? Vai ser aí o nosso objeto do nosso projetor. Ele deve estar posicionado entre o ponto anteprincipal objeto e o foco principal objeto da lente. Assim, ao se aproximar a lente do objeto, né, no caso aí vai ser o nosso filme, que se encontra fixo, sua imagem tende a se afastar da lente e aumentar de tamanho, ok? Então tá aí, olha, dois instrumentos ópticos, tá certo? Agora os instrumentos ópticos de visão subjetiva, instrumentos de observação. Vou pegar aqui uma lupa, ou o que a gente chama comumente de lente de aumento. Também temos aqui uma lente convergente, bordos finos, não é verdade? Repare o seguinte, aqui nós temos o objeto, ok? E esse objeto, colocado nessa posição, ele vai fornecer uma imagem virtual. Repare que a imagem é formada pelo prolongamento dos raios, não é isso? Prolongamento dos raios emergentes aqui da lente, ok? Para que isso aconteça, então, o objeto, olha, ele vai ser colocado entre o foco e o centro óptico aqui, olha, na nossa lente, ok? Bom, nós temos aí ó, a ampliação dada aí da imagem com relação ao tamanho do objeto. Uma vez que você não vai mexer aqui na distância focal, então nós temos aqui a ampliação da imagem em função da posição do objeto, ok? Lembrando que você vai colocar o objeto entre o foco e o centro aqui, olha, o centro óptico aqui da nossa lupa, lente de aumento, ok? Próximo instrumento, microscópio composto. Então vamos lá. Aqui tem uma imagem para representar aí, olha, de forma, claro, simplificada, um microscópio. Repare o seguinte, nós temos também aqui para o microscópio duas lentes convergentes, tá certo? E aqui está o objeto, ok? O objeto está colocado antes do foco da objetiva, olha, ok? E aí, olha, ele vai formar uma imagem além, claro, do foco da objetiva, tá certo? Está aqui uma imagem. Repare que a imagem ela é real, tá certo? Você tem aqui o cruzamento direto dos raios emergentes da lente, ok? E olha, a imagem ela é invertida. Mas uma coisa que você vai reparar aqui é o seguinte, com relação a essa outra lente que nós chamamos de ocular, essa imagem aqui olha, está entre o foco da ocular e o centro óptico aqui da ocular.
tá certo? E aí o que acontece? Essa imagem, tudo bem que é uma imagem real, tá certo? Vai servir de objeto real para ocular. Como está entre o foco da ocular e o centro óptico, é como se o ocular fosse uma lupa, que nós vimos anteriormente. E aí, olha a formação da imagem final aqui, olha. Essa é a imagem que a gente vai obter aí a partir agora da ocular, tá certo? Então tá aí, olha. Repare então que o aumento que nós vamos obter aí, ele vai ser igual ao produto do aumento da objetiva, fornecido aqui pela objetiva, vezes o aumento fornecido pelo ocular. Tá certo? Não vou demonstrar esses resultados, tá certo? Mas eles aí serão bastante úteis para que você consiga obter aí o resultado final, ok? Então vamos lá para o nosso último instrumento de observação, a luneta astronômica. Vou pegar aqui uma figura para visualizar como é que funciona aqui a luneta. A luneta também possui duas lentes, semelhante ao microscópio composto que nós acabamos de estudar. Uma lente objetiva e uma lente ocular, ok? Bom, qual é a diferença? Bom, a diferença é que o nosso objeto aí, com relação ao objetivo, está infinitamente afastado. Então, estamos observando aí uma galáxia, não é verdade? Pois bem, a imagem desse objeto que está infinitamente afastado, ela está sendo formada exatamente no plano focal da lente objetiva. Tá? Então está aqui, olha, esse F' objetivo é o plano focal da objetiva. Ok? Então temos a imagem formada aí. E agora a ocular, ela vai funcionar de forma similar a uma lupa. Vai fornecer também uma imagem virtual invertida com relação ao objeto. Ok? Para as lunetas, que são instrumentos de aproximação, define-se o aumento visual, AV, dado pela relação entre o ângulo θ com a imagem, como a imagem é vista, né, do instrumento, e o ângulo θ como a imagem é vista por um observador com o olho na objetiva. Tá certo? Bom, então nós temos a seguinte relação, olha. Distância focal da objetiva relacionada aí, dividida, né, pela distância focal da nossa ocular. Isso vai me dar exatamente essa relação que eu acabei de comentar, do ângulo θ, e também aí vai fornecer o aumento do nosso objeto, tá certo? Repare, né? Olha o tamanho aqui da galáxia visualizada e a imagem que ela recebeu aqui, a objetiva recebeu, olha, tá certo? Então, pegando esse ângulo θ aqui, a relação, então, eu posso encontrar a partir da razão entre os focos, repetindo, da objetiva e da ocular, ok? Então, vamos trabalhar, vamos pegar aí os exercícios do nosso material, página 88, era para ser a questão 28, mas ela foi convertida em questão 26, sabe-se lá por que o editor resolveu fazer essa transformação. Pois bem, espero que você tenha lido o enunciado com bastante atenção. Então, se você leu o enunciado com bastante atenção, você vai concluir que a resposta aí para esse exercício é a alternativa A, tá certo? Então, tá aí. Agora, o nosso próximo exercício é um exercício extra. Então, vamos lá, vamos para o exercício extra, questão da FUVEST. Uma câmera fotográfica com uma objetiva constituída por uma lente delgada de 10 cm de distância focal produz uma imagem sobre um filme de 8 por 8 cm². É utilizada para fotografar documentos situados a uma distância de 60 cm da objetiva. Letra A. Que distância da objetiva se encontra o filme? Letra B. Quais são as dimensões do maior documento que se pode fotografar com essa câmera, nas condições descritas acima? Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e procure fazer esse exercício. Bom, espero que você tenha anotado o enunciado no seu caderno e tentado fazer essa questão. Então vamos lá? Vamos para a letra A, pegar a equação de Gauss. Então, aí, olha, 1 sobre a distância focal vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando que P é a distância do objeto até a lente, até a máquina, no caso, até a lente, e P' é a distância da imagem, até a lente. Tá? Então, substituindo os dados que nós temos aí no enunciado, vamos encontrar então que a imagem se encontra a 12 centímetros da lente. Ok? Letra B. Então, vamos lá. Vamos pegar aí, olha, a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Na verdade, nós queremos o tamanho do objeto, não é verdade? Então, tá aí, olha, I sobre O igual a menos P' sobre P. Ok?
Substituindo os dados que nós temos anunciado, encontramos então que o tamanho do objeto é de 40 centímetros, menos porque a imagem, ou melhor dizendo, a imagem, né, é invertida com relação ao objeto, ou o objeto é invertido com relação à imagem. Portanto, nós podemos pegar aí um documento de 40 por 40 centímetros, tá certo? Dando aí uma área de 40 por 40 centímetros quadrados. Então, tá aí. Olha, uma máquina comum, em que você utiliza aí um filme fotográfico, não funciona de uma forma muito diferente de uma máquina digital, tá certo? O funcionamento é extremamente semelhante. A diferença exatamente é que você não vai usar um filme, você vai usar um dispositivo digital que vai converter a imagem num arquivo digital, tá certo? Vou deixar aí um card para que você possa estudar como é que funciona uma máquina digital. Então vamos lá para o nosso último exercício extra de hoje, eu prometo. Vamos lá. Uma luneta improvisada foi construída com duas lentes de óculos cujas distâncias focais são 200 centímetros e 20 centímetros. O aumento visual dessa luneta é de... Aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e procure fazer esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Então vamos lá. Vamos para a solução desse exercício. Simples, ele quer só o aumento. Então vai ser, olha, a relação entre as distâncias focais da objetiva e da ocular. Tá certo? Então, pegando aí a relação 200 sobre 20, vamos ter aí um aumento de 10 vezes. Ou seja, a alternativa é, ok? Então está aí bem tranquila essa questão, não tem segredo. Pode ser que você fique confuso, mas poderia ser 20 sobre 200? Não, tá? Senão você não vai ter o aumento desejado que você quer tanto da luneta. Tá? Não faz sentido isso, pelo contrário, você teria uma redução, ok? Então está aí, é assim que funciona. Então você vai pegar aí a distância focal maior, que vai ser exatamente a objetiva, e a ocular, que vai ter uma distância focal menor. Tá certo? Bom, terminamos por aqui e já estamos quase finalizando esse assunto de óptica. A próxima aula nós vamos estudar aí a óptica da visão. E aí vamos concluir esse assunto de óptica e posteriormente começar o estudo de ondas. Provavelmente vamos começar com MHS. Tá certo? Gostou da aula? Então dá o seu joinha aí pra gente. Gostou da aula mesmo? Compartilhe com os colegas. Não é inscrito no canal? Pelo amor de Deus, se inscreva urgente. E não se esqueça de ativar o sininho. Então eu te vejo aí na próxima aula.